Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu me faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos já no 5º domingo do tempo comum, vivendo esse tempo de aprendizagem, tempo de discipulado, tempo de nós, como discípulos, olharmos para o nosso Mestre e vermos como Ele prega, como Ele ensina, o que Ele faz, para aprendermos também como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos pensar, qual é a lógica da nossa vida. Então é um tempo do discipulado, e o aprendizado e o ensinamento, melhor dizendo, que Jesus, que o Evangelho, que a Palavra de Deus tem para nós hoje, é muito importante. Vamos então meditar um pouco da liturgia de hoje. Na primeira leitura, nós vemos aqui um trecho do livro de Jó. E Jó é, na Sagrada Escritura, podemos dizer assim, aquele paradoxo grande que coloca diante de nós uma questão, que coloca diante de nós um problema, que coloca diante de nós uma grande aflição do Antigo Testamento. O mal, ele vem de onde? Aliás, o sofrimento, ele vem de onde? Qual é a causa do sofrimento? Será que a causa do sofrimento é porque Deus quer me punir por causa de um pecado que eu cometi? Será que todo o sofrimento que existe no mundo é causado pelo pecado, é causado pela divisão, é causado pelas coisas erradas que nós fazemos? Então essa é a questão. E Jó, ele nos mostra que não, que nem sempre o sofrimento é consequência do nosso pecado, do pecado de outra pessoa.
Muitas vezes o sofrimento deve ser considerado como uma ocasião para a gente amar a Deus, para a gente reafirmar a nossa fé no Senhor, para a gente reafirmar a nossa fé em Deus, que está do nosso lado, tanto no momento de saúde quanto no momento de sofrimento, de doença. Então Jó é um grande doente, da Sagrada Escritura, que nos mostra que a doença é uma ocasião para amar a Deus. É uma ocasião para a gente levar a nossa fé adiante sem recuar, sem voltar atrás, sem desistir. Porém, no Evangelho, na liturgia de hoje, no trecho que nós ouvimos do livro de Jó, ele quase desiste. Constatando que a vida é um eterno sofrimento. Será que é isso mesmo que eu tenho que viver? Será que a vida é desse jeito? Tem sentido? Etc. Mas a questão é, o sofrimento de Jó não é causado pelos seus pecados, porque ele era um homem muito justo, muito bom, muito temente a Deus, muito virtuoso, mas sofreu todo tipo de intempérie na sua vida, na sua família, nos seus bens, na sua saúde, interior e exterior, para poder provar o seu amor a Deus. Então a doença de Jó nos mostra esta realidade, que as nossas doenças, os nossos sofrimentos, as nossas aflições devem ser consideradas, muitas vezes devem ser consideradas desta maneira, como uma ocasião da gente amar a Deus. E a gente sabe quantas pessoas justas sofrem hoje, quantos pobres, marginalizados sofrem hoje, e a gente sabe que a causa não está neles, a causa disso não está no que eles fizeram, nas oportunidades que eles deixaram de lado. A causa, às vezes, está, é claro, na ganância de algumas pessoas, de outras, mas também, simplesmente, é uma oportunidade para amar a Deus. Todos os santos, os mártires, eles nos mostraram isso. Nenhum negou o sofrimento, nenhum amaldiçoou o sofrimento. Pelo contrário, os mártires da igreja, todos, eles foram ao encontro do sofrimento com alegria. Eles foram ao encontro do sofrimento com esperança, com o coração cheio, alegre, esperançoso, para poder, naquele sofrimento, demonstrar o seu amor a Deus. No Evangelho de hoje, nós temos também uma situação de sofrimento. A sogra de Pedro está de cama e os apóstolos trazem esta situação para Jesus. Então, a sogra de Pedro está com febre, acamada, e Jesus vem ao encontro desta mulher e levanta ela pela mão. Nós vimos no Evangelho que ele levanta pela mão. É a mão de Deus que nos sustenta, é a mão de Deus que nos levanta, é a mão de Deus que vem em socorro das nossas misérias, assim como sempre veio na história da salvação. A mão que abre o mar, a mão que conduz o povo pelo deserto, a mão que retira Pedro das águas agitadas quando ele está afundando, a mão que levanta a sogra de Pedro. É a mão de Deus que nos sustenta, a mão de Deus que nos conduz, esta mão poderosa de Deus que vem nos reerguer das nossas misérias, do nosso pecado, da nossa doença, da nossa morte. É a mão de Deus. Então, esta mão de Deus vem e tira e socorre a sogra de Pedro, e ela, estando de pé, começa a servir aqueles que estão ali na sua casa. Ela não se lamenta, não se vitimiza com o seu sofrimento, mas ela imediatamente começa a servi-los, E o que nos ensina este episódio do Evangelho de hoje? Primeiro, que todas as graças que nós recebemos vêm de Deus. A mão poderosa de Deus sustenta todas as coisas, sustenta a árvore, sustenta os pássaros, sustenta as galáxias,
sustenta o universo todo, sustenta cada um de nós. Então, o ar que nós respiramos vem de Deus, é o sustento de Deus, é a providência de Deus que nos sustenta, que cuida de nós. Mas também os grandes milagres, desde os pequenos aos grandes, todas as graças vêm de Deus. Importante a gente ter isso bem presente. Deus é o doador de todas as graças, de todas as bênçãos. Não existe nenhuma bênção neste mundo que não venha de Deus. Ele é o doador de todas as graças, de todas as bênçãos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos recorrer a Deus todos os dias, todos os momentos. Não existe um momento em nossa vida que a gente pode deixar Deus de lado, porque se Ele nos deixa de lado por um segundo sequer, a gente desaparece, porque Ele sustenta a gente o tempo inteiro. Então, nós precisamos recorrer a Deus sempre, pedindo as graças todos os dias. Seja uma graça, a graça de se manter vivo, seja a graça, às vezes também, de ter uma doença curada, ser liberto de uma doença, de uma enfermidade grave. A gente recorre a Deus, porque dele vêm todos os bens, todas as graças. Geralmente a gente costuma recorrer a Deus quando a gente quer grandes coisas, quando a gente quer ser curado de uma enfermidade, quando a gente está com um problema físico muito sério, ou às vezes até um emprego. Quando toca nos bens também, aqui a gente se desespera, e a gente pede, e a gente faz campanha de oração, a gente vai a pé até Trindade, a gente vai plantando bananeira, a gente inventa todas as coisas, faz promessa para os outros cumprir, faz corrente de oração. Então, a gente, quando quer uma graça que nós consideramos grande, a gente move mundos e fundos para atingir aquele nosso objetivo, para alcançar a graça. Tudo bem, de Deus vem todas as graças, as pequenas e as grandes, não tem problema. Mas o Evangelho de hoje nos ensina que, uma vez que a gente alcança qualquer graça de Deus, sobretudo as grandes, como essas que eu mencionei, às vezes um problema físico sério, ou um emprego que a gente precisa, ou uma reconciliação que a gente está buscando há muito tempo, etc. Quando a gente consegue isso, nem sempre a gente tem a atitude da sogra de Pedro. Ela, no momento em que recebe a graça, ela se põe de pé e começa a servir os apóstolos, servir a Jesus. Nós não. Até fazemos planos. Vem, fala com o padre, e diz: Padre, reza para mim, Padre. Eu estou sofrendo demais. Agora eu vejo, Padre, como eu preciso de Deus. Agora eu vejo como eu estou distante do Senhor. Mas, Padre, se eu sarar, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu quero ajudar na comunidade, eu quero doar a minha vida para as pessoas. Eu quero ser um homem diferente, uma mulher diferente dentro de casa. Eu quero ser diferente. E assim vai, grandes promessas, E quando a graça é alcançada, a pessoa desaparece, some. Nunca mais você vê a pessoa. Você vai ver quando ela precisar de novo, Quando vier outra doença, quando vier outra penúria, daí ela retoma. Ai, meu Deus, eu me afastei do Senhor de novo. Como a gente é terrível, Padre? A gente só busca a Deus no momento de sofrimento. Sim, eu estou vendo. Eu sei que você faz isso, Tenho percebido, não é de hoje, que você só procura a Deus no momento de sofrimento. Então, a sogra de Pedro nos dá um grande exemplo. Quando nós recebemos uma graça, nós precisamos saber que a recebemos para servir. Deus dá as graças para nós. Ele é o doador de todas as graças, Ele é o doador de todas as graças. Mas Ele dá as graças para que você possa servir. Você tem que saber disso, que se hoje você está respirando e, portanto, você está vivo, é para servir. Ou se você foi curado de um câncer,
se você conseguiu uma cura física extraordinária, você foi curado para servir, para amar a Deus em primeiro lugar e os irmãos. Então Deus nos sustenta todos os dias com as suas graças, com as suas bênçãos, para que a gente tenha condições de servi-lo. Porque é só servindo a Deus que a nossa vida tem sentido. É só doando a nossa vida a Deus que a nossa vida tem sentido, tem graça. Ele nos dá a graça para a gente poder servir. E assim, servindo, a nossa vida se enche de graça. Como é sem graça uma vida de alguém egoísta, de alguém que só pensa em si mesmo, de alguém que quer de Deus as curas, os milagres, os prodígios, os sinais e tudo de Deus, mas não quer dar nada para os outros, dar nada de si para os outros. Isso é muito ruim, é a ingratidão. A ingratidão com Deus é algo recorrente em nossa vida. Nós precisamos mudar isso, converter o nosso coração. Peçamos a Jesus sempre que a gente precisar. Todas as vezes que você precisar de tudo, saiba que é de Deus que você vai receber. Mesmo que seja o padre que esteja rezando, é ele que vai dar, não é o padre não. O padre não tem nada para dar dele, só tem de Deus. Ou um irmão de comunidade, só tem de Deus para dar. Nós somos pobres, nós somos miseráveis, nossa riqueza é nada, nossos bens não servem para nada. Então, o que eu posso te dar, vem de Deus, porque é dele que vem todos os bens, todas as bênçãos. Então peça, suplique sempre que precisar, mas saiba que se você ganhar, e uma vez que você ganhar, você precisa se colocar a serviço dos irmãos e irmãs. Primeiro, o serviço de Deus, servindo a Deus nos irmãos e irmãs. Se você não está disposto, agora preste bem atenção e aqui eu concluo. Se você não está disposto a servir como a sogra de Pedro fez, a mão de Deus veio ao encontro dela, a levantou e ela em pé começou a servi-los. Se você não está disposto a fazer isso, não peça nada para Deus. Não peça. Porque a palavra de Deus diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. E se nós pedimos e não servimos, se nós pedimos as graças e não colocamos a nossa vida à disposição, nós seremos cobrados por aquilo que recebemos e guardamos e enterramos em nossa vida. Então, meus irmãos, não tenha medo de pedir, porque Jesus é o Salvador que veio para desbaratar o reino de Satanás, para nos livrar de todas as doenças espirituais, sobretudo o pecado, os vícios que nós muitas vezes carregamos, mas também as doenças físicas. Ele é o doador de todas as graças. Peçamos a Ele as graças que nós precisamos, mas também nos coloquemos à disposição de Deus para servir, colocar a nossa vida a serviço dos irmãos e irmãs. Uma vez curados, nós temos que saber que fomos curados para amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado